Sempre ouvi o pessoal comentando sobre, eu não preciso ir para a igreja para encontrar Deus, Deus habita em mim, tal, tal, tal. Se a gente discorrer um pouquinho na Bíblia, você vai ver que a instrução é um pouquinho diferente. Deixa eu tentar trazer um pouco para vocês, uma visão é, um pouco diferente do que normalmente se prega no intuito de fazer de te mostrar o quão importante é estar junto com as pessoas. Primeiro, eu quero trazer que na igreja você vai encontrar três etapas. Aquelas pessoas, né, a primeira etapa são aquelas pessoas que vão para a igreja porque elas estão doentes, porque elas têm algum problema, elas querem encontrar uma cura. Elas veem a igreja como um hospital. Mas aí passa o tempo, elas estão lá no hospital e elas são curadas e elas encontram dentro da igreja uma família. Então elas vão primeiro como passam de hospital para família. O que tem um ponto muito importante quando vira família, porque a família, você não escolhe a família. Então, se eu tenho um primo, se eu tenho um irmão, se eu tenho um parente, qualquer coisa que eu não goste muito, ele vai ser sempre minha família, então eu não sou obrigado a ter ele perto de mim ou a tentar ter um bom relacionamento com essa pessoa. E ela continua sendo minha família. Mas depois, o passo principal da igreja, ela é o exército. Por quê? Porque quando você está no exército, independente se você gosta ou não dessa pessoa, você precisa olhar por ela. Você precisa cuidar das costas dela. Você precisa cuidar dessa pessoa porque vocês são do mesmo pelotão. Vocês têm o mesmo objetivo. Então, essas picuinhas que existem, elas não diminuem, elas não influenciam no seu convívio com essa pessoa. E a Bíblia ela traz exatamente isso, essa ideia de sermos do exército de Cristo. E não vivemos apenas como família ou hospital, mas sim como exército. A gente vai ver na história de Caim e Abel. Então, o primeiro homicídio da Bíblia, Caim pega, mata o irmão dele, e aí de repente Deus vira para ele e fala assim: "Daí Caim, qual que é? O que aconteceu, cara?" Né? Aí ele fala, ó, é o seguinte, agora, né, que você fez isso, você vai sair errante pelo mundo, porque esse vai ser a consequência do seu erro. Aí Caim todo, né, pensando no que poderia acontecer, ele falou, meu, mas aí quem me encontrar quando eu estiver andando vai querer me matar. Aí Deus falou, então eu vou colocar em você um sinal, vou colocar em você uma marca, vou colocar em você um ot. E quando te verem, eles não vão te matar. Isso está em Gênesis 4,16. E aí em Gênesis 4,17 fala, e Caim foi lá, teve um filho, o Enoque, e ele criou uma cidade e pôs o nome dessa cidade de Enoque. Se a gente examinar bem, essa palavra cidade é a palavra ir. E essa palavra ela sempre está relacionada num cunho mais militar. Então você sempre encontra em algo militar. Por quê? Porque a cidade em si não era um plano divino, né? Uma cidade murada, como era nos tempos da Bíblia, não era o plano divino. Você vai ver em Zacarias 2:5 Deus pegando e falando assim pro povo, falar, eu mesmo vou ser para o povo de Israel, eu mesmo vou ser um muro de fogo que seca eles e a minha acabou da minha glória ficará no meio deles. Então, o objetivo de Deus era que nós pudéssemos nos reunir, para que nós pudéssemos estar juntos, confiando que Deus era quem nos protegia, confiando que Deus seria um muro de fogo que nos protegesse. Mas isso a gente não fez, então a gente construiu muros de concreto para que nos protegessem, pensando que pudéssemos ser protegidos com isso. E aí, mais lá para frente, você vai ver uma festa dos judeus que chama Sukkot, ou a festa dos tabernáculos, a última das festas. E a palavra Sukkot, ele representa aquele abrigo temporário que o pessoal, quando vai para a guerra, né, naquela época no deserto, eles faziam uma tenda, e essa tenda só cobria e só protegia eles do sol.
mas em volta não tinha nenhuma proteção. Isso ele vai mostrando que é sempre um abrigo temporário. Por quê? Porque você precisa ter o envolto de Deus. E aí o salmista ele mostra com esse pensamento de entender esse envolto de Deus. Ele fala no Salmo 89, no verso 5, ele fala que os céus exaltam as maravilhas de Deus. E a sua fidelidade, a fidelidade de Deus, na Assembleia dos Santos, na reunião das pessoas que vivem para Deus. Então, para que a gente encontre e viva de fato, a gente precisa entender que nós fomos chamados para o exército de Cristo. E para isso nós devemos viver em união. Então, quando você for para a igreja, não busque pegar algo em troca, mas sim oferecer algo. Porque quando você vai para o exército, você oferece a sua vida em proteção dos outros. Que Jesus te abençoe.